nos é dado um conjunto V, genericamente escrito como sendo um vetor x1, x2, componentes x1, x2, e este vetor tem a propriedade de que a soma das componentes vale zero. Ele é um subespaço vetorial? Quer dizer, ele tem que satisfazer três condições. O vetor nulo mora dentro deste conjunto, e este conjunto é fechado para as operações de soma e multiplicação por escalar. Mas o que significa que um vetor mora nesse conjunto? Significa que a soma das componentes do vetor deve ser zero. E é isso que a gente tem que verificar. Vamos lá para a primeira condição. O vetor nulo, antes de mais nada, quem é, né? É o vetor cujas componentes valem zero. Isso significa que a primeira componente x1 vale zero e x2 vale zero. Logo, a soma das componentes vai ser 0 mais 0, que é 0. Se a soma das componentes dá zero, significa que este vetor pertence ao conjunto V. Portanto, a primeira propriedade foi satisfeita. Para a segunda propriedade, nós temos que verificar o fechamento da operação de soma. Então, vamos lá. Nesse caso, nós temos, vamos considerar dois vetores do conjunto, U e V. O que significa? Se U e V pertencem ao conjunto V, significa que a soma dos valores das componentes vale zero para cada um dos vetores. Sendo assim, quem é a soma U mais V? U mais V é o vetor U1, U2 mais V1, V2. Operando estes vetores, nós temos o U1 mais V1 e o U2 mais V2, formando o vetor soma. Quer dizer, nesse caso, quem é a componente x1? A componente x1 é o U1 mais V1 e a componente x2 é o U2 mais V2. O que nós temos que verificar? Que se esse vetor aqui, U mais V, pertence ao conjunto V. Para isto, quer dizer que se eu somar as componentes desse vetor, tem que resultar zero. Quem é x1 mais x2? x1, U1 mais V1, mais x2, U2 mais V2. Esta soma, vou reorganizar os termos, chamando aí U1 mais U2 para perto, mais V1 mais V2 para perto também. Por que desta maneira? Porque a gente sabe que U1 mais U2 vale zero e o V1 mais V2 também vale zero. Logo, a soma x1 mais x2 totaliza zero. Quer dizer que se x1 mais x2 totaliza zero, U mais V realmente pertence ao conjunto V. E a terceira e última condição, nós temos que verificar que a multiplicação também é fechada, ou seja, se eu pegar um alfa, um número real, e um vetor do conjunto V, o produto alfa vezes U tem que pertencer também ao conjunto V. Mas quem é alfa vezes U? Alfa vezes U é alfa vezes as componentes do vetor U, ou seja, alfa U1, alfa U2. Aqui nós temos x1 valendo alfa U1 e x2 valendo alfa U2. Consequentemente, quanto vale x1 mais x2? Neste caso, alfa U1 mais alfa U2. Colocando alfa em evidência, já que alfa é um número real, nós temos que alfa multiplica o 1 mais o 2. E o 1 mais o 2 totaliza zero, já que U é um vetor do V, do conjunto V, e, portanto, x1 mais x2 também totaliza zero nesse caso. Qual é a conclusão? A conclusão é que alfa U, o vetor que está sendo analisado, pertence ao conjunto V. Sendo assim, esse conjunto V dado, ele possui as três propriedades de subespaço vetorial, finalizando que V é um subespaço vetorial.